Conexão Trabalhista. Nós estamos aqui com um grupo de mulheres hoje. O nosso bate-papo de hoje é um bate-papo bastante oportuno para esse momento, é um ano eleitoral. A gente vai precisar redobrar a participação, a gente entende a necessidade das mulheres na política e nós vamos precisar redobrar a participação. Não está entrando, né, meninas? Eu acho que nós entramos Não ao está vivo. aparecendo, só está escrevendo e não está aparecendo o seu rosto. Tá, peraí então. Fica aí Eu então. tô. Não entendi, Ju. Tá aparecendo o rosto normal pra mim. Para mim não aparece. Você tá no Facebook PDT Piracicaba, Ju? Não, tô no link que você me mandou. Entre pelo Facebook. Não, É que não tá a tela inicial do Zoom, cara. Tá. Isso, não está aparecendo. Então deixa eu reiniciar aqui, peraí. Sempre essas surpresas. Olá, gente. Nós estamos ao vivo em mais um programa Conexão Trabalhista. Nós estamos fazendo os primeiros testes para a gente entrar ao vivo. Tá vendo, Bru? Não tá também, não. Para mim não está aparecendo nada. Peraí, deixa eu ver agora. Agora entrou. Nem tô vendo entrou. tudo. Entrou? Estamos ao Carol. vivo, então, nós estamos ao vivo no canal Conexão Trabalhista. Hoje nós temos uma participante especial. Nesse Brasil continental, tamanho de um continente, eu me encantei com o trabalho e com a atuação de uma militante, de uma ativista, Natasha Vasconcelos. Eu gosto muito do trabalho que ela faz no Instagram, Política para Mulheres, e a convidei para falar um pouco sobre o ativismo, sobre o trabalho que ela faz, sobre as percepções que a Natasha tem sobre a participação da mulher na política. Natasha, você está falando com todas as integrantes do Diretório Municipal do PDT de Piracicaba, Partido Democrático Trabalhista. A gente gosta de ostentar o legado que o nosso ícone do trabalhismo, Getúlio Vargas, que liberou o voto feminino no Brasil, graças a bastante pressão das feministas, é claro, da época, mas a gente a gente gosta de ostentar que foi Getúlio Vargas, o nosso pai do trabalhismo brasileiro. Eu vou pedir, Natasha, que cada uma das meninas se apresente para você, fale a profissão. Muitas das que estão conversando com você são pré-candidatas a vereadoras e desempenham papel diferentes na sociedade, no ativismo político. Cada uma tem uma observação e uma atuação diferente. E depois eu vou pedir para você, claro, para se apresentar um pouco. Pessoal, esse é mais um programa, é o primeiro programa que nós fazemos com um viés feminino. A maioria dos programas, geralmente eu estou sozinha no meio de um monte de homem, Natasha, e a gente aborda economia, a gente aborda política, a gente aborda militarismo, e eu resolvi começar a trazer mais essa pauta para engajar as mulheres. Pessoal que está acompanhando a gente, a Natasha, ela é do Pará, ela é mãe, ela é feminista, ela é ativista, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Pará, integrante da rede feminista de juristas, que se chama Defende, e fundadora e criadora do conteúdo no Instagram, do perfil no Instagram, Política para Mulheres. Eu vou pedir para a Dani se apresentar, falar um pouquinho do ativismo dela, só uma rodada breve de apresentação, Natasha, para você saber com quem você está conversando. E vou abrir para os internautas, para as internautas que estão interessadas em te mandar alguma pergunta, no finalzinho a gente deixa um tempinho. Dani, eu vou começar com você, depois eu vou fazer um circuito com todas. Meu nome é Daniela Menochelli, eu entrei no quadro político de Piracicaba em 2016,
com uma pauta que estava em evidência na época, que era questão de água e esgoto da cidade e vários questionamentos sobre gastos públicos, principalmente na Câmara dos Vereadores aqui em Piracicaba e a Prefeitura. Nós movimentamos um grupo com mais de 50 mil pessoas. Eu cheguei a sair candidata a vereadora, mas eu fui impugnada por não ter domicílio eleitoral há um ano. Mas, assim, eu tenho um trabalho social muito grande aqui em Piracicaba em questão de saúde e educação. Às vezes acontece outras coisas para a gente fazer, muita gente me procura para ajudar, assim, diversos assuntos, mas o que mais, assim, eu consigo ajudar, fazer e acontecer, assim, sobre o que eu entendo mais, eu atuo mais na saúde e na educação. Aí, no desenrolar da conversa, a gente consegue falar mais. Sou pré-candidata a vereadora pelo PDT, vim da mesma cidade que a Carol, por isso que a gente se conhece há mais tempo, tá? É isso. Obrigada, Dani. Eu vou passar para a Júlia se apresentar, para que a Natasha conheça um pouco do perfil da Júlia. Boa tarde, Natasha. Meu nome é Júlia Matos. Eu sou formada em arquitetura, sou uma mulher transexual. Também sou artista plástica. Então, me interessa muito as pautas voltadas para a mulher. Fico lisonjeada, fico realmente grata por ser incluída numa pauta feminina, numa pauta que discute a questão da mulher mesmo. Quero dar essa força, quero estar junto com vocês, porque nós da comunidade LGBT precisamos da força de vocês. Então, fico lisonjeada de ser incluída nessa pauta junto com vocês. E acho que é importante, sim, a gente se unir mesmo. É um momento de união entre todas as mulheres e vamos colocar a mulher na política. Obrigada, viu, Ju? Doutora Juliana, vou passar para você se apresentar. Eu? Isso. Boa tarde, Nath, eu sou Juliana, eu sou advogada de Piracicaba, conheci as meninas da Cauiane lá no sindicato que eu atuo, né? Sou para um sindicato, associações e entidades. E eu conheci e a gente está nesse projeto. Ju, eu acho que está muito alto o som dela. Ju, tem algum problema no seu áudio? Eu acho que o seu som está muito alto e está dando eco. Melhorou? Melhorou? Melhorou um pouco, tá dando um pouco de retorno. Parece que tá dando um retorno, não parece, pessoal? Deu certo? Não tá dando retorno? Bom, o que eu fiz? Estou ajudando as meninas na formação do partido e apoiando a candidatura de mais mulheres na política. Obrigada, Ju. Bruna, vou passar para você se apresentar para a Natasha, por favor. Boa tarde, meninas. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Boa tarde, Natasha. Eu sou a Bruna, eu sou jornalista, né? Tenho uma atuação ligada com a assessoria sindical e política já há uns 8 anos, mas eu tenho 26 anos. Também tenho uma militância na pauta da juventude e da mulher negra, né? Já há algum tempo. Conheço as meninas desses encontros políticos, né? E também acredito que a mulher ela precisa ampliar a sua participação, porque sempre trabalhei na assessoria política e sempre trabalhei com homens, né? Primeira vez que eu tenho contato com pré-candidatas mulheres, e vamos construir um 2020 diferente. Obrigada, Bru. A Ermi está com a gente? Estou. Ermi, por gentileza, se apresente para a Natasha. Olá, pessoal. Olá, amigas. Meu nome é Ermelinda Esteves, eu sou enfermeira de formação, sou aposentada no momento pela área de enfermagem
E eu trabalhei muito tempo na área de saúde e sempre tive minhas atividades e trabalhei em assistência à saúde, né? É a minha primeira vez como política, mas eu sempre atuei em comunidades, somente na área da saúde, para ajudar comunidades. Sou de uma área de comunidade muito, assim, atuante, no sentido de fazer ajuda ao próximo, vamos dizer assim. Então, eu trabalho muito com parte da saúde e também educação, em orientação, comunidades, e estou aí para estar fazendo essa parceria com vocês também. Sou pré-candidata, né, pelo PDT, então vamos aí tocar em frente. Nós estamos com um ruído de algumas de vocês. Alô? Oi, deu para ouvir, Dani? Carol? Eu acho que nós estamos com um ruído que está vindo de algumas de vocês. Meninas, eu vou pedir para a Natasha, então, se apresentar, falar um pouquinho do trabalho que ela desempenha e de algumas considerações que ela queira trazer para o tema. Natasha, obrigada novamente pela sua participação. Obrigada de aceitar esse convite, de conversar conosco aqui em Piracicaba. Eu sou a Carolina, sou a vice-presidente do PDT de Piracicaba. Estou ainda presidente aqui do Conselho da Mulher e sou jornalista aqui do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Aí eu não sei ainda, o partido ainda está numa conversa para ver a viabilidade de eu sair candidata ou não, mas estamos conversando ainda, Natasha. Não é nada muito concreto. Eu quero agradecer de novo e passar a palavra para você. Bom, gente, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Agradeço a Carol e a Bruna, que de alguma forma intermediaram esse encontro. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou primeiro dizer basicamente sobre o que é o política e de que forma que eu posso contribuir com essa reunião aqui que vocês estão propondo hoje. Dizer também que eu já faço parte da política tem um tempo, em algumas formas. Eu fui desde muito cedo filiada a partido político, então eu tenho uma vivência desde a minha juventude. Eu não me considero idosa, mas ainda me considero jovem, isso que eu quis dizer. E é isso. Tenho 32 anos, tenho 2 filhos. O Política para Mulheres, como projeto, apareceu para mim no momento da minha desenrolar da minha dissertação do mestrado em Ciência Política na UFPA, oportunidade na qual eu tive que ir a Brasília, passei alguns meses em Brasília fazendo uma pesquisa de campo com as senadoras. A minha pesquisa era com as senadoras, só que como eu já estava lá e não era todo dia que tinha atividade com elas, eu acabei circulando ali entre Câmara dos Deputados e Senado. Acabei conversando com diversas deputadas, diversas senadoras, muitos assessores também, né? Então, quando eu voltei para Belém, eu já voltei nessa necessidade de não só ficar aquilo ali numa pesquisa, né? De compartilhar tanto com candidatas daqui, com eleitoras daqui, com pesquisadoras, com a galera que estava meio inteirada nessa temática de mulheres na política a partir de uma perspectiva feminista. A página, eu sei que tem diversas páginas por aí que falam sobre mulheres na política, mas o Política para Mulheres ele fala especificamente a partir de uma perspectiva feminista. Isso significa que todas as minhas leituras elas são fundamentadas teórica e metodologicamente no feminismo e na produção de mulheres feministas, né? Então, é a partir desse olhar que eu faço todas essas análises. Bom, então, o Política ele surgiu em 2018, em janeiro de 2018, e naquela oportunidade eu acabei tendo uma curiosidade de saber
como que as candidatas ou as pré-candidatas das eleições de 2018 elas estavam se posicionando na internet, né? Então, hoje em dia já é uma tendência muito maior a participação da mulher na política, e eu não estou falando que é uma novidade, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo muita gente dizendo que agora as mulheres querem participar da política. Não, isso é um mito absoluto. As mulheres sempre estiveram inseridas na política, sempre. Né? O que acontece é uma invisibilização dessas mulheres, do ativismo dessas mulheres, da pauta dessas mulheres, sempre também, né? Então, dito isso, essa tendência ela começa a ser uma cobrança muito maior por conta de algumas alterações da legislação que vem pressionando os partidos políticos e também por conta de um movimento mais politizado, vamos colocar assim, da nossa sociedade em termos de cobrar essa participação, né? Então, hoje em dia a gente já chega no espaço e, poxa, eu estava assistindo, eu já ouço muito isso, talvez seja da minha bolha, mas talvez não seja, não sei, a gente pode discutir isso futuramente, da questão das pessoas falarem assim, eu estava numa live, estava num evento e tal, e não tinha mulher para debater, não tinha mulher debater. Então, hoje em dia as pessoas já se atentam mais para isso, e isso é muito positivo, porque processo de visibilização da mulher na política, que ele é histórico, ele começa a ser desmascarado, ele começa a ser descortinado. E isso é muito positivo, sobretudo para nós que estamos participando da política partidária. Mas, então, em 2018, nas eleições de 2018, eu fiz um mapeamento. Nesse momento, o mapeamento ele ainda não foi só com candidatos. Eu joguei uma hashtag no pesquisar, e aí eu queria entender como é que os movimentos de ciberativismo feminista ou de ciberativismo estavam utilizando as hashtags política para mulher. E aí eu fiz uma análise de conteúdo, uma análise imagética de aproximadamente 700 materiais, 700 posts, de 8 aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 perfis na internet que estavam utilizando a hashtag política para mulheres para as eleições de 2018. E aí, toda a minha ela acaba sendo pautada por esse estudo, que esse já foi um estudo, ele já foi premiado como o melhor artigo, o melhor trabalho apresentado no Fórum Brasileiro de Ciência Política, que aconteceu aqui no estado do Pará no ano passado. Ele é um estudo em que eu aponto, eu separo algumas categorias e eu vou apontando quais foram as principais pautas que esses movimentos eles utilizaram para associar a participação da mulher na política. E aí eu separei, eu vou até ler aqui algumas categorias para vocês. Acho que uma das categorias de análise foi a visibilidade, denúncias sobre violência política sexista e também sobre a não inserção das regras eleitorais nos partidos políticos. Pautas identitárias, que naquele momento ainda se discutia muito a questão da pauta identitária. Depois, numa atualização do estudo, eu já mudo essa noção de pauta identitária para uma pauta democrática ou pautas plurais, que é o que de fato a gente precisa chamar, né? Não é só uma questão de identidade, é uma questão de democracia, é uma questão de pluralidade, é uma questão de diversidade. Então, hoje em dia, esse meu estudo ele é de 2018, e a partir de algumas críticas que ele foi recebendo ao longo das apresentações dele nas universidades, eu alterei essa categoria para uma categoria de pautas plurais, porque eu entendo que tanto pautas plurais quanto pautas democráticas é uma nomenclatura mais adequada para se utilizar quando a gente está falando de diversas identidades, porque a gente não tem uma só identidade mulher. Nós temos diversos tipos de identidade, né? São diversos tipos de mulher. Quando a gente fala de mulher, a gente não está falando de um tipo de mulher. Apesar de, durante muitos anos, toda essa literatura ter sido pensada a partir de uma ótica de uma mulher branca, classe média, heterossexual, cis, né? Então, tem todos esses padrões que eles acabaram norteando essa produção. E aí, também, como uma categoria, eu utilizo o racismo institucional, né? A gente não pode esquecer que a gente tem uma subrepresentação de mulheres na política e de mulheres negras, ela é ainda mais escancarada, ela é ainda mais aprofundada, ela varia ali em torno de 0,5% a 1% de representatividade de mulheres negras na política, então isso também tem muito a ver.
Hoje em dia já temos algumas candidatas que elas já estão denunciando esse racismo institucional, esse racismo estrutural no próprio parlamento, seja pelo silenciamento, seja pela exclusão, seja pela própria ofensiva mesmo. A Taniera Peroni, ela até coloca em algumas falas dela sobre a dificuldade que ela tinha de acessar o parlamento, porque o corpo dela é um corpo, né, totalmente diverso do que a gente está acostumado a ver dentro do parlamento. Então, esse também é um debate que eu acho que as mulheres acabam propondo e que é super importante. Na posse das eleições de 2018, também teve uma candidata, uma parlamentar eleita, a Paulinha, que ela acabou indo com um vestido vermelho para a posse dela, e foi uma notícia de super objetificação. E aí ela falava assim, eu fui porque eu me sentia linda naquele vestido, né? E aquilo era um momento especial para mim, era como eu queria me sentir, bonita, poderosa e tal, e isso é interpretado de uma forma sob um olhar masculino, e isso acaba descredibilizando todo o histórico dela de política, que era super bem referendado. Ela já foi eleita várias vezes como uma melhor prefeita, então ela tinha um histórico de participação política respeitável, assim, no sentido de ser mesmo uma referência, e ela acabou sendo reconhecida nacionalmente por conta da sua vestimenta. Então, isso também é um tipo de questão que a gente precisa ter muito cuidado, né? Aqui na categoria daquele momento ainda, eu estipulo uma categoria chamada Ele Não, que, na verdade, toma uma grande proporção, o movimento Ele Não, mas ele é, na verdade, um projeto, um movimento que é contrário ao projeto político apresentado pelo então candidato e atual presidente Jair Bolsonaro, né? Então, tem uma outra categoria que são os dados das mulheres na política, tem a questão da informação e da conscientização, que é um grupo são algumas páginas, alguns movimentos, algumas ciberativistas que estão ali comprometidas em trazer o debate e a conscientização sobre a participação da mulher na política e os números dessa participação para a sociedade através das redes sociais, né? Então, a minha pergunta nesse momento, nessa pesquisa, era o que todo mundo acha. Todo mundo acha que as mulheres vão entrar na política e que toda pauta de mulher na política é uma pauta identitária, é uma pauta de mulher, tem que ser mulher e tudo mais. E aí, essa minha pesquisa, ela, na verdade, contradiz essa hipótese. Ela vem mostrar que, na verdade, não, que esse campo da internet ele foi sendo utilizado nas eleições de 2018, que é o meu recorte temporal, para dar visibilidade às mulheres na política. E aí, com esse resultado da minha pesquisa, quando vai acontecer todo o desenrolar do Política para Mulheres enquanto um projeto fora das redes, porque ele é um Instagram, né? Mas ele não é só um Instagram. Ele tem toda uma atuação por detrás, por outras redes, né? Porque rede social é um nome que já existe há muito tempo e que a gente vai confundindo como se fosse Facebook, Twitter, Instagram e tal. Não, na verdade, redes sociais são todas essas relações sociais que a gente tem, né? E o nome disso são plataformas digitais, mas que comumente são chamadas de redes sociais. Então, o Instagram, ele acontece nas redes sociais de uma forma geral, online ou offline. Se é que é possível a gente dizer que a gente está offline hoje em dia, né? E aí eu queria trazer basicamente essas questões aqui para a gente começar um debate, né? O meu olhar ele é sobre essa interlocução de candidatas e pré-candidatas na internet. No momento em que eu fiz esse levantamento, eu verifiquei de que forma que as mulheres utilizavam essas redes sociais na sua campanha, né? Nas suas candidaturas, e aí eu via que existia por parte das mulheres, mais por uma falta de outras referências, uma utilização exacerbada da cor rosa, uma utilização exacerbada de estereótipos de gênero, de papéis tradicionais, e que isso elas não buscavam romper. E que quando elas chegam no parlamento, quando elas acessam esse parlamento, é muito difícil para elas romperem com algumas coisas, e esse próprio parlamento, com alguns estereótipos, e esse próprio parlamento, ele cria nichos onde essas mulheres, elas são autorizadas a estar.
né? Autorizadas porque ainda é dominado por homens, e a lógica, por eles estarem nas diretorias das mesas e escolhendo os nomes das ocupações de comissões e de todas as demais lógicas dessa estrutura, ela ainda é muito masculina e ela reproduz os estereótipos de gênero. Então, no momento que essas mulheres elas acessam o parlamento, elas acabam sendo vítimas da própria campanha em que elas se colocaram, né? Do seu próprio discurso eleitoral, que reforçava estereótipos de gênero, que reforçava os papéis tradicionais de gênero, que reforçava, inclusive, algumas violências. Atualmente, eu faço curso de formação para mulheres, atendo diversas candidatas aqui no meu estado, né, tanto para vereadora quanto para prefeita, e hoje em dia, uma coisa que eu vejo aqui, e eu aponto sempre para elas, vocês estão caindo na armadilha do patriarcado, que é detonar na campanha política de vocês outras mulheres. Como se vocês não tivessem um vasto campo de homens para fazer o ataque, se é um ataque que vocês querem, né? E como se vocês não tivessem um trabalho hércules, um trabalho assim, gigantesco, de construir uma narrativa sólida, de construir a figura pública, a figura política de vocês nesse espaço. Então, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, não sei como é que vai se dar aqui a questão, mas eu queria deixar essas provocações aqui e dizer que esse é o apanhado que eu tenho trabalhado aqui, a perspectiva que eu tenho trabalhado aqui. Nesse momento de pré-candidatura, de pré-campanha, em que elas estão se construindo como ser político, né? Muitas delas pela primeira vez, e muitas delas, assim como a Bruna, vindo de um processo de militância. A Bruna foi a única que colocou a palavra militância aqui nesse momento, né? Não significa que as outras não são. Foi ela que colocou, e aí eu até acabei anotando alguma coisa de vocês aqui, e aí anotei essa questão de como essa ideia de ser militante, ela também é algo que ela é positiva sobre um aspecto de você já ter um reconhecimento ali nesse campo político maior, você já tem uma noção de como é que esse campo político se move, você já tem uma noção de o que é uma mulher na política institucional, na política partidária. Essa noção ela é muito importante. Ela não é única, ela não vai te dizer exatamente onde é que você precisa chegar, mas ela é, sim, uma noção importante. E aí, eu sempre digo, assim, eu sempre retorno a esse debate. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Golpe na Perspectiva de Gênero. Eu gosto desse livro porque ele faz uma análise de como é essa construção da mulher na política, sobretudo no momento da Dilma, né, da saída da Dilma da presidência. E um dos artigos, a autora traz de como que a construção política da Dilma, naquele momento, ela foi contestada. E, na verdade, ela sempre esteve ligada à política. Mas, pelo fato dela não ter esse reconhecimento, né, dos seus pares naquele momento na política, de não ser no formato em que os homens estão acostumados a fazer política e a ditar a política, ela vem sendo reconhecida como não saber negociar, não saber fazer os alinhamentos políticos necessários e até ser contestada enquanto uma figura política. Então, isso é algo que é recorrente na vida de mulheres. Eu trago o exemplo da Dilma porque foi a nossa única presidenta, né? Mas isso é recorrente na vida das outras mulheres porque tem a sua construção política contestada a todo instante, como se a forma como escolheram fazer essa construção não fosse uma forma legítima apenas porque ela é diferente da construção feita pelos homens, né? Quando eu passo essa discussão, eu sempre falo de um livro que eu gosto muito, que é o livro da Mary Beard, que é Mulheres de Poder, um manifesto, e lá ela fala sobre os aspectos de poder, né? Como é que é a nossa noção de poder e como é que essa noção de poder ela foi radicalmente separada desde das nossas principais referências ocidentais, né? Existe uma separação absurda, radical, entre mulheres e poder. E isso vem se remodelando, vem se atualizando ao longo da história.
E é basicamente isso, assim, mas só para introduzir um pouco o assunto. Natasha, eu fui anotando aqui, eu vou pedir para você repetir o nome dos livros para começar. Golpe na Perspectiva de Gênero, foi o primeiro que O você... Golpe na Perspectiva de Gênero, ele tem inclusive em PDF no Google, é super fácil de achar. Golpe na Perspectiva de Gênero. O segundo é Mulheres e Poder, um manifesto, que é da Mary Beard. Eu nunca achei ele na internet, mas deve ter. E ele foi um livro que ele foi descontinuado. Então, é meio difícil de achar, mas ele é bom. Se eu conseguir ele em PDF, eu passo para vocês. Tem outro livro que eu acho super importante também, que chama 50 Anos de Feminismo. É um livro que foi escrito pela Eva Blay, pela Lúcia Velar, né, organizado por elas duas. E ele faz, na verdade, ele traz alguns artigos que falam sobre essa construção das mulheres enquanto agente político. Eu acho que para todo mundo que está começando, sobretudo, é muito importante pegar um pouco dessas referências. Agora eu vou entrar num assunto polêmico. Nós fizemos semana passada uma live com uma companheira nossa de profissão aqui, Marina Matos. Ela é jornalista e ela tem pós-graduação, MBA em diversas áreas, e uma das teses que ela defendeu foi sobre o poder das fake news. Aonde que eu quero chegar? Ela plantou para a gente uma semente de que os poderosos, influenciados pelo mercado financeiro, que mandam no Brasil, Natália, eles sentiram o movimento conservador, a onda conservadora em alguns países. Então, para toda ação conservadora, eles fizeram um movimento agressivo para que os conservadores reagissem mais com força ainda, ficassem mais exaltados. E aí veio George Soros com as pautas identitárias. E George Soros nos traz pautas identitárias e eles colocam diversidade, igualdade racial, a luta feminista. Algumas pessoas jogam nesta vala de pauta identitária. Eles dizem, e assim, eu já vi outros perfis no Instagram, pessoas até comentando, a luta feminista não precisa de nudez, foi a nudez no mundo conservador de hoje, foi uma coisa muito abrupta, tal. Como você falou, não, a gente não vai, a nossa luta feminista, ela não é uma pauta identitária. E nós estamos aqui, todas as lives que nós fazemos, esse assunto sempre volta. O identitarismo, ele sempre volta. Você falou que não considera, não vai intitular de pauta identitária, vai intitular de uma pauta plural. Eu queria que você pudesse, por gentileza, esmiuçar um pouco mais esse tema, a sua perspectiva, porque a gente está falando tanto nesse momento sobre identitarismo, o que você sente desse conservadorismo, quais são as impressões sobre esses elementos que eu coloquei na conversa? Natália, nós estamos sem o seu áudio. Eu cortei aqui e não coloquei. Bom, a questão da pauta identitária, enfim, historicamente, assim, a gente discute mesmo na literatura o nome, né, uma pauta identitária, uma identidade, identitarismo, todos esses são conceitos que eles são discutidos realmente na literatura. O que a gente tem tentado defender e desconstruir é que isso não se refere só a uma questão de identidade, né? Porque a representação, ela não é só uma representação, e aí eu vou utilizar um conceito de Annie Phillips, ela não é só uma representação da presença, né? O ideal de uma representação é que ela unifique uma representação de ideias e uma representação da presença. Então, é até por isso que a gente diz assim, mas não basta que seja só mulher, né? Tem que ser uma mulher e tem que abraçar a pauta de mulheres. Então, não basta que seja só uma pessoa negra. Tem que ser uma pessoa negra e tem que ter uma pessoa negra que se reconheça naquela qualidade, que faça esse debate consciente da sua raça, consciente de todo essa questão que nos afeta. Então, durante muitos anos, a noção das identificações e das identidades, elas eram muito relacionadas por exemplo, o mercado de trabalho, né? Eu gosto de simplificar bem a linguagem porque eu falo com muitas pessoas que elas não têm
que elas não vão ter uma leitura da literatura sobre isso, mas elas vão votar. Então, elas precisam tentar entender um pouco isso. Então, eu sempre chego assim, para os jovens e para pessoas de todas as idades mesmo, para falar sobre isso. Quando a gente chega num lugar, há muito tempo, como era que a gente se apresentava? Né? Olha, eu sou fulano de tal, eu sou médico. Sou fulano de tal, eu sou professor. Então, a questão da ocupação laboral, ela era uma determinante na sua identidade. Aquilo era o que você é. E durante muitos anos, e assim, eu não sei vocês, mas eu ainda convivo com pessoas que entendem isso como algo que vai te construir, né? A tua profissão. Então, é advogado. Nossa, é advogada, é médica, é professor. Então, sempre era naquela questão laboral. Quando a gente vai compreendendo, né, vai discutindo ainda todas essas diversas pautas que estão se consolidando, que elas não estão surgindo, né? Elas sempre estiveram aí. Agora elas encontram um campo fértil para se solidificar, para se consolidar, né? Sobretudo na pauta política. Então, quando a gente encontra esse campo e que as pautas estão se consolidando na agenda política, na agenda pública, a gente começa a ver que, por exemplo, não me define o fato de eu ser mulher. Não vai me definir o fato de eu ser uma mulher negra, por exemplo. Não vai me definir a minha profissão. Não vai me definir a minha sexualidade. Então, essas identidades, ela, na verdade, não é uma identidade apenas para que a gente fique levando no campo do identitarismo como se só essa representação valesse. Né? É uma questão que ela precisa ser ampliada. E é por isso que a gente denomina a noção de pautas plurais e pautas democráticas. Porque o que vai te definir na tua pauta? É apenas uma coisa? É apenas uma identidade? É apenas você ser uma mulher trans, por exemplo, como a Júlia? Né? É apenas o fato de você ser uma mulher negra, como a Bruna? Né? Não são diversas outras pautas, e por isso pautas plurais e pautas democráticas, porque elas entendem toda essa diversidade. E elas entendem a noção de serem inclusivas, sobretudo. Porque a ideia aqui é da inclusão. Né? Ela não é só uma ideia da identificação, ela é uma ideia da inclusão das pautas. Então a discussão ela vai mais nesse sentido. Eu não sei se aí eu respondi. Mas, assim, o que tu falas da reação, a gente chama até, e não é só na literatura feminista, mas eu gosto de trazer a perspectiva feminista mesmo, de backlash. Né? Sempre que uma pauta democrática, que uma pauta mais progressista, vamos chamar assim, ela vai avançando nas conquistas, ela sempre tem um backlash, que chama, né? Então, é uma reação àquele avanço. É até por isso, não só por isso, mas é até por esta noção que muito se denomina, é uma nomenclatura que eu não concordo muito, mas que faz sentido, das ondas feministas, né? Porque é sempre avançando e retroagindo. É o avanço e retrocesso, é o avanço e retrocesso. Então, é a ideia mesmo do movimento das ondas, né? Então, isso vai casando um pouco com essas noções de reação. Mas de fato, é uma reação, né? A gente não pode deixar de dizer que que os últimos anos de um governo de esquerda, né, ideologicamente de esquerda, ele abre uma possibilidade maior para que essas pautas elas avancem, sobretudo essas pautas plurais e democráticas, e isso ainda é muito difícil da sociedade digerir, né? Precisa de algumas gerações aí para que isso seja de fato sedimentado, né? Porque é essa a ideia que a gente precisa, sedimentar essas pautas na agenda política, na agenda pública, de modo que elas não voltem para uma invisibilização, né? De modo que elas estejam tão consolidadas que, olha, a gente não vai sumir com essa pauta de novo. Então, daqui a gente não retroage. É daqui para frente. Pode demorar para eu avançar, mas retroagir eu não quero. Né? Então, a ideia ela é meio que nesse sentido. E isso está se demonstrando nos projetos de leis que estão sendo apresentados
né, no Congresso, sobretudo, e aí eu trago um pouco da perspectiva da Lei Maria da Penha, né, porque é uma lei que eu tenho trabalhado muito junto à OAB, então a gente tem visto aí diversos projetos de leis, diversos atos do governo federal no sentido de sedimentar o conservadorismo na legislação. Então, isso é extremamente prejudicial. A gente costuma sempre falar, o feminismo, por mais que as pessoas tenham essa noção de que é sobre igualdade, na verdade, a igualdade ela é um dos aspectos finalísticos do feminismo, né? Mas ela é, sobretudo, a pauta central do feminismo é a noção de autonomia e emancipação de mulheres. Então, isso é muito importante, porque esses projetos de leis mais conservadores, eles atacam justamente a autonomia e a emancipação, não a igualdade, porque a igualdade é algo como se fosse olha, mas permanecemos iguais, mas na forma ali da substancial da legislação, no direito material, não, porque é o prejuízo desse direito material e dessas pautas emancipatórias e de autonomia que elas vão, na verdade, prejudicar ali mais na frente, a igualdade de oportunidade. Então, é meio que nesse sentido que a gente trata mais como uma questão de uma pauta plural, uma pauta democrática. Natasha, eu vou passar para a doutora Juliana. Na sequência, eu tenho algumas outras questões, mas eu vou dar espaço para as meninas. Depois eu vou te perguntando. Ju, pode falar com a Natasha. Está sem áudio, Ju. Peraí. Tá dando para me ouvir agora? Tá sim. Natasha, tô achando excelente, assim, muito, muito produtiva essa conversa e extremamente interessante para a gente aqui. Assim, no nosso caso em específico, que a gente vive na cidade no interior de São Paulo e muito tradicionalista, muito nunca ter prefeito mulher aqui e a gente tem poucas vereadoras. Quais seriam as suas dicas, quais seriam as formas que você, com essa pesquisa, que você já tem essa vivência, você indicaria para a gente conseguir penetrar nesses espaços e iniciar essa luta, porque aqui a Piracicaba ainda é uma cidade muito, muito atrasada nesse sentido. Né? Cada vez que uma mulher tenta entrar em espaços políticos, ou ridicularizada ou ridiculizada. E, por lado, também a gente viu o que aconteceu com Dilma, né? E queria que você falasse sobre isso, sobre a experiência no enfrentamento desse tipo de ação. Cortou um pouco do teu áudio e eu não entendi a pergunta especificamente. Eu entendi o contexto, mas eu não entendi a pergunta especificamente. A pergunta com experiência, qual seria uma forma que você indicaria para a gente trabalhar essa inserção da mulher nos espaços políticos numa cidade pequena e bastante conservadora como a nossa? Tá. Bom, é a grande pergunta, né, do vestibular. É a grande pergunta do concurso público. Mas, assim, eu tenho, assim, alguns caminhos. Tem alguns caminhos que a gente traça aqui, porque quando eu fiz a minha pesquisa, que eu fui para o Senado, e eu perguntava para algumas senadoras, e o que eu via com elas? Que elas se dizerem feministas tinha um custo eleitoral muito grande para elas. Então, por mais que elas lessem e que elas acreditassem e que elas estivessem seguindo aquela linha, isso não poderia ser utilizado como pauta política, porque ele mais repelia eleitoras e eleitores do que aproximava, né?
E aí, isso foi se demonstrando uma realidade, inclusive na política institucional, né? Eu, atualmente, sou presidente da Comissão da Mulher Advogada, e é muito curioso, porque, assim, eu digo, olha, no primeiro dia que eu estive lá, eu falei, essa é uma gestão feminista. E ainda tem uma questão, porque eu preciso explicar para as pessoas o que significa uma gestão feminista, porque elas realmente não estão, elas não têm uma certa intimidade com o que significa uma gestão feminista dentro de um órgão da advocacia, né? E aí eu tenho que explicar isso e tudo mais. Ao longo dessa minha gestão, né, do meu mandato lá, eu fiquei pensando. Tinha um espaço que eu chegava e que, quando eu chegava com esse discurso, as pessoas logo paravam de ouvir. A mesma coisa com as candidatas que eu prestava a consultoria, que eu orientava aqui. E a gente foi construindo algumas questões, né? A gente foi pegando ali quais são os principais problemas, né? As principais dificuldades, os principais obstáculos das mulheres na minha sociedade, na sociedade em que eu estou atuando diretamente. E aí a gente traçava alguns, né? Então, a grande questão aqui tem um projeto que eu tive conhecimento agora, nesse ano, que chama assim, nos disseram que violência é crime, mas não nos disseram o que era violência. E isso é muito real, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de violência contra a mulher, todas as mulheres, de alguma forma, é uma pauta que é uma realidade de todas. Então, quando você tem aquele interesse de falar com mulheres, esse é um caminho que ele é uma porta fértil, que ele é um caminho, uma porta aberta para que você comece outros diálogos. Porque a violência contra a mulher, ela é, na verdade, uma violência de gênero. E muitas pessoas têm dificuldade e têm problemas com a palavra gênero, né? Sem saber por quê. E por isso que eu sempre peço para as candidatas que eu oriento, para os pré-candidatos que eu oriento, vocês precisam ter um mínimo de imersão sobre a participação da mulher na política, sobre gênero e sobre feminismo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você abraça a pauta de mulheres geral, eu vi agora diversas pessoas falando de mulher na política, como se o simples fato de ser mulher fizesse com que você abraçasse uma pauta de mulheres. E isso não acontece. Não acontece, sobretudo, nos números. A Gênero e Número fez uma pesquisa em 2019, no primeiro semestre de 2019, e identificou que os PLs, que as mulheres que estavam ali no maior índice de representatividade da Câmara Federal, que apenas 6% dos projetos de leis apresentados pelas mulheres nesse primeiro semestre de 2019 versavam sobre os direitos das mulheres. Atentem que foi o maior número de representatividade de mulheres naquele espaço, e isso não se revertiu necessariamente numa propositura de projetos que versem sobre o direito das mulheres. O que não significa que as mulheres precisem estar lá só para fazer isso. Não, não é isso. Mas é só para vocês verem que uma coisa não significa necessariamente a outra, né? Então, abraçar a pauta da participação de mulheres na política não significa necessariamente que você vai criar uma pauta para mulheres. E que quando você abraçar a pauta para mulheres, você vai precisar saber quais os caminhos históricos, teóricos, metodológicos que construíram essa pauta. Para que eu não apresente um projeto de lei, por exemplo, que nem a Janaína Pascoal, com o projeto da cesárea eletiva, né? Que eu não apresente um projeto desse achando que eu estou beneficiando mulheres, quando, na verdade, eu estou sendo contrária aos processos de autonomia e de emancipação de mulheres. Então, esses são alguns riscos, né? Nem tudo que versa sobre mulheres na política, ele versa sobre a emancipação e autonomia das mulheres na política. E isso pode ser uma grande armadilha. Quando eu só abraço essa pauta sem um comprometimento com essa pauta, sem saber quais são os aspectos teóricos, metodológicos dessa pauta, quais são os aspectos políticos dessa pauta.
se essa pauta está alinhada a um projeto conservadorista, do conservadorismo, ou de um projeto conservador, ou de um projeto progressista. Né? Então, isso precisa estar muito claro. Na campanha, se tiver tempo, sim, melhor ainda, porque aí eu qualifico também o meu eleitorado, isso é importante. Um eleitorado qualificado é um eleitorado muito importante, e isso as redes sociais elas têm sido grande instrumento de qualificação de eleitorados. Se a gente pensar de uma forma bem rasa, tá? Mas é só para a gente ter um comparativo aqui. Se a gente pensar, por exemplo, marcas, se a gente pensar artistas, né? Por exemplo, a Anitta, vamos lá, a Anitta faz alguma coisa na internet, ela não precisa nem ficar se defendendo, porque toda a comunidade, todo aquele fandom da Anitta, ele vai fazer isso por ela. Por que não pensar nisso nas eleições, assim, no parlamento, na atuação política? Né? Se eu informo bem o meu eleitorado por si só, ele vira a minha comunidade. Então, ele sabe como é que eu vou me posicionar, porque eu alimentei de uma forma correta, de uma forma coerente aquele eleitorado. Então, isso é uma questão de como utilizar as redes sociais de forma inteligente e, querendo ou não, de uma forma barata, porque, sobretudo, no momento de isolamento, de contenção social, que a gente não pode estar na rua fazendo campanha. Então, cada vez mais, esse é um campo que ele vira uma ferramenta importante para essas campanhas. E aí, Juliana, para atender assim, a tua expectativa, tem essa questão da comunidade. Eu estou falando de uma comunidade digital agora, mas ela serve perfeitamente para uma comunidade física. Né? Como alimentar essa comunidade com essas informações? Não reproduzindo estereótipos de gênero. Esse é um trabalho que eu também tenho feito na OAB. Olha, vocês são presidentes da Comissão da Mulher Advogada dos outros municípios. Por que vocês criam um monte de arte com flores, com coraçãozinho, cor de rosa? Que tipo de mensagem vocês querem passar para as pessoas que estão acompanhando vocês pelas redes sociais? É a ideia de uma fragilidade de mulheres? É a ideia de que as mulheres só podem estar atreladas a essa ideia da sensibilidade? É uma ideia de fragilidade, de sensibilidade, de empatia, só de sentimentos? Ou é uma ideia do fazer, da ação, né, de uma ação estruturante, da capacidade que essas mulheres têm de estar nesses locais? E aí é muito importante trazer a perspectiva de gênero para dentro dessa atuação que vocês já estão fazendo dentro da área de vocês. Né? Então, a Ermelinda falou que ela é enfermeira e que ela já tem um projeto na área da saúde. Então, como é que eu posso pensar a perspectiva de gênero na área da saúde? Pensando na perspectiva da saúde da mulher. Né? Pensando, por exemplo, na perspectiva da saúde da mulher trans, que tem uma peculiaridade. Eu não posso tratar como o mesmo acesso à saúde. Não é. Antes do reconhecimento da identidade civil, era pior ainda. Né? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar. Qual é a perspectiva que eu tenho que levar para mim? E aí, é até o próximo post da Política, que é um post muito importante. Os posts que eu vou começar a soltar no Política para Mulheres, eles são todos sobre construções de pauta. Né? E os debates que eu faço lá são debates provocativos mesmo. São provocações filosóficas no sentido de fazer pensar, de fazer refletir, de tirar vocês, de incomodar vocês. Os posts do Políticas, eles são todos para incomodar, para gerar aquele incômodo. Nossa, eu reproduzia isso e passei batido. E o próximo dele vai ser justamente sobre isso. Por que a perspectiva de gênero ela não pode ser atrelada a uma empatia, uma sensibilidade? Eu integro aqui alguns conselhos, né? Integro aqui algumas redes de atendimento e enfrentamento da violência contra a mulher, e eu vejo com muita tristeza essa noção de que nós, mulheres, temos que estar sempre atrelada. Gente, me ligaram aqui, por isso que caiu. A noção de que nós mulheres temos que estar... você falou assim, ó, a noção de que nós mulheres temos que estar sempre atreladas. Parou nessa parte.
atreladas a uma sensibilidade, a uma empatia, né? E não pode ser isso. A sensibilidade e a empatia, ela é do campo subjetivo. Quando eu estou falando de uma agenda de governo, de uma agenda de Estado, de uma agenda política, de uma agenda pública, eu preciso trazer uma perspectiva de gênero. O que é trazer a perspectiva de gênero para isso? É trazer uma diretriz metodológica de ação, né? Então, eu não estou falando aqui só de recorrer a uma sensibilidade. E se a pessoa não tiver sensibilidade? Se ela não for sensível? E aí eu fico com uma política pública perdida? Não posso, né? Isso daí é inadmissível. Então, a gente precisa institucionalizar a perspectiva de gênero na política pública, na política partidária, na política institucional, para que a gente possa passar a discutir isso sem muita discricionariedade, para que a gente possa passar a discutir isso no campo da ação, da atividade. Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é uma norma. E aí você vai precisar seguir essa norma, né? Então, a perspectiva de gênero, ela é, na verdade, um reconhecimento das desigualdades sociais, políticas, e sendo revertidas para esse campo institucional, para esse campo normativo. Meninas, eu vou Eu não sei se eu respondi a Juliana, gente. Eu falo tanto, eu vou caminhando em tantas coisas aqui. Respondeu, Ju? Espera só um pouquinho, Dani. Respondeu, Ju? Dá para ouvir? Respondeu. Tenho minhas respondeu. A dificuldade que era alguém tudo, eu acho, não. Mas respondeu sim. Obrigada, Natasha. Dani, você queria fazer alguma pergunta? Ative só seu áudio. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Peraí. Aqui. Peraí. Não foi seu áudio? Peraí. Eu acho que você vai ter que ativar ele aí. Aqui, peraí. Aí. Natasha, fala para mim uma curiosidade, uma dificuldade muito grande a gente conquistar a empatia de outras mulheres. É difícil. Principalmente aquela frase que diz, que eu ouvi muito em campanha, tudo, mulher não vota em mulher. O que você acha disso? Porque é difícil mesmo. Realmente é assim, parece que é uma competitividade que não acaba nunca. E não tem fim, não tem limite e não tem motivo. O que você acha disso? O que a gente tem que fazer ou como a gente tem que agir para a gente conseguir atrair mais mulheres apoiando as mulheres na política? Porque é uma dificuldade muito grande. O que fala assim, não, mas eu voto na Carol, eu voto na Natasha, mas nós somos um grupo. A gente se conhece. Para você conquistar outro grupo, fica muito difícil. Você conquista um grupinho aqui, daí aquele outro grupinho vai ali, fala mal, daí já tenta desqualificar. Por que isso acontece no meio das mulheres? Eu amo esse assunto. A gente vai precisar, sei lá, de mais 1 hora, eu acho, só para falar desse assunto. Porque, na verdade, a concorrência entre mulheres, ela é a grande estratégia do patriarcado e que deu certo e que funciona e que ele não precisa mais nem dos homens para dar certo, porque ela funciona por si só, né? Então, primeiro que esse é um aspecto que a gente precisa de uma autorreflexão, né, enquanto mulheres, né? Então, é de parar mesmo naquele momento e falar assim: onde é que eu vejo que a outra compete comigo? Esse é um exercício que no curso eu consigo fazer, que no curso a gente passa o dia inteiro sentadas, olhando uma para a cara da outra, uma vivência bom, né? Que aqui eu não vou conseguir fazer, mas são provocações que são de percepção. Por quê? O que será que faz com que aquela mulher ache que estamos competindo? É a forma como eu me visto? É a forma como eu falo? É o marido que eu tenho? É a vida que eu levo? São percepções.
né? E o primeiro passo, que é um passo que a gente desenvolve muito no curso, é o da escuta qualificada, a escuta atenta. Então, você não faz pauta política sem escuta, muita gente faz, né? Mas é por isso que a pauta ela é tão frágil, porque às vezes a gente está aqui se ouvindo, né? E aí você está falando da sua vida. Eu digo que no curso de formação política, o que é o ganho maior das pessoas que participam é o exercício da escuta qualificada, porque lá estão todas as 20 mulheres que não necessariamente se conhecem e que elas precisam ouvir a história da outra. E aí tem umas que contam muitos detalhes e que te cansam. Tem outras que falam tudo errado, assim, porque feminismo é isso e não tem nada a ver com feminismo, e quem já tem uma leitura já para de ouvir aquela mulher, né? E tem outras que não gostam de igreja, tem umas que gostam de igreja. E aí você tem aquela ampla diversidade de mulheres, porque a gente está falando uma pauta de mulher como se fosse uma pauta única. E, na verdade, cada uma dali vem com uma referência cultural diferente. Vem com uma referência, inclusive, corporal diferente, né? De atravessamentos sociais diferentes, políticos sociais diferentes. Então, o grande desafio é a gente, primeiro, perceber, fazer essa percepção, né? Eu estou falando para algumas mulheres onde é que o que eu falei que olhou ali, que teve um olhar torto. Eu preciso anotar. O que foi que eu falei que teve uma... O que eu postei na minha rede social que precisa de um... Eu estou quase dando uma consultoria aqui nessa live, as pessoas não vão mais me pagar para isso. Mas o que eu postei na minha rede social ali que gerou um aspecto negativo, sobretudo com mulheres? Eu preciso anotar. E aí eu preciso entender quem é aquela minha audiência que está ali, quem é que está me ouvindo. As pessoas que estão me ouvindo, o que elas gostam, o que elas não gostam? Será que elas não gostam porque foi a forma que eu falei? Né? E aí é muito legal, porque isso tem tudo a ver com a postura que eu tenho aqui, sabe? As pessoas falam assim, a Natasha chega com essa carinha dela angelical, toda doce, não sei o quê. Aí ela abre a boca, ela solta o terror. E fica todo mundo assim. Pensei que eu podia te ouvir e tal. Mas é porque eu faço essa leitura no primeiro momento. Se eu estiver num ambiente que tem várias pessoas que vão falar antes de mim, eu já estou olhando todo mundo. E aí eu já estou vendo o que que afeta as pessoas ali naquela fala, né? Essa observação, ela é super importante, sobretudo para as mulheres. Porque é quando você vai começar a perceber o que é que está te incomodando. E é aquilo que está incomodando as outras pessoas sobre ti que tu tens que começar a apontar. Olha, não é porque eu me visto assim e tal, que eu não mereço o respeito de vocês. Vamos falar sobre respeito? Né? Eu sou uma pessoa que aqui eu não oriento nenhuma das pré-candidatas a pautar o seu tempo de fala, o seu tempo de visibilidade em competição. Então, elas são muito atacadas nas redes sociais. Você realmente quer usar o seu tempo para ficar se defendendo de falas que não vão te construir politicamente, positivamente? Essa é uma escolha delas, porque elas têm autonomia. Mas é uma provocação que eu faço. Né? Se você está num ambiente, num congresso, num simpósio, com diversas outras pessoas, com seu tempo limitado, isso você pode fazer, eventualmente, no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas páginas. Pode fazer um vídeo, colocar na sua lista de transmissão do WhatsApp, né? Mas, num campo em que você vai ter uma visibilidade com outras pessoas, que você pode fazer a sua narrativa política da forma como você quer, eu não acho que isso é produtivo. Eu acho que isso reforça a competição, inclusive. Né? Então, você trazer sempre para o debate a divergência entre grupos políticos de mulheres, para mim, isso é extremamente destrutivo para a pauta da inserção, porque os homens vão olhar e vão falar assim mesmo, olha, tá vendo, a gente não precisa nem jogar cobra aí nesse palheiro, né? Porque elas vão fazer sozinhas. Então, isso é um aspecto negativo, é um aspecto que a gente tem que lutar e tem que se policiar o tempo inteiro. Então, se uma mulher
fez um comentário na tua rede social ou em algum momento público que tu estavas e tu não gostastes, é só, sei lá, tu vai ter que ter um repertório para dizer assim, olha, isso para mim é algo que não importa politicamente, vamos voltar aqui para a pauta política, né? Isso não é um debate producente, isso não é um debate produtivo para que a gente tenha aqui. Então, eu quero focar nessa narrativa, eu pretendo focar nessa pauta. Tem uma questão muito interessante, quando a Manuela Dávila, ela foi candidata, né, a vice-presidente, e quando ela esteve em Belém para lançar o livro dela, eu fui. E aí, eu li o livro Revolução Lauro, é um livro que eu sou apaixonada, e aí eu fui... Por que é um livro que eu sou apaixonada? Porque é o primeiro momento que a gente tem a ideia da maternidade vindo junto com a figura política de mulheres. E a gente não pode despolitizar a maternidade. A maternidade ela precisa ser politizada, porque a maternidade ela é um dos grandes entraves políticos para mulheres. Por quê? Porque a política precisa de tempo. E, principalmente para as mulheres que são mães, esse tempo ele é muito caro. Né? Agora, nesse tempo de isolamento, estamos todas com sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidado. Imagina como é que é fazer campanha eleitoral. Né? Então, assim, e aí eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando eu fui para o lançamento do livro, porque ela passou praticamente o momento dela fala inteira se defendendo de fake news. E aí eu saí de lá frustrada. E depois eu fiquei pensando, essa máquina de fake news ela é poderosa mesmo, né? E a gente precisa ter um cuidado, senão ela distrai a gente. Então, até para refutar fake news e o tanto de coisa que tinha vindo sobre ela, né? E o tanto de coisa que a gente, de alguma forma, vai repassando e vai reproduzindo sem nem ter checado, em algum momento a gente também acaba virando vítima desse processo. Né? Então, o nosso comprometimento, sobretudo nesse mundo em que a gente está vivendo de uma fake news, assim, de uma avalanche de fake news, a gente precisa ter cuidado para onde que a gente vai direcionar as nossas defesas, os nossos ataques, e qual é o momento em que a gente quer reforçar as nossas pautas e as nossas próprias narrativas, porque senão a gente entra numa lógica que é a lógica que eu tenho dito aqui, que a gente tem entrado durante alguns anos, na lógica do Bolsonaro, por exemplo. Né? Ele pauta a mídia, ele pauta tudo que ele quer, do jeito que ele quer, a agenda política. E quando, na verdade, éramos nós que devíamos estar pautando, e a gente sabe que ele tem uma dificuldade de chegar nesse debate, e aí, né, que a gente chama aqui quem for de isopor que se esfarega, eu não sei como é que é nos outros locais, mas a gente precisa começar a pautar o que a gente acha importante, o que a gente precisa pautar. E não ficar alimentando esse ciclo que não vai a lugar nenhum politicamente, que só serve como distração. Né? Então, essa é uma questão de uma estratégia também que a gente precisa começar a pensar. Meninas, alguém quer fazer alguma pergunta para a Natasha? Daqui a pouquinho eu vou querer descer umas perguntas aqui, Natasha. Deixa eu abrir minha caixa de perguntas. Vamos lá, Ju. Eu vou pedir para você ativar o seu áudio. Eu quero só fazer uma consideração com relação às mulheres. No começo da minha transição, eu até conversei com a minha psicóloga, eu falei, por que as mulheres são tão competitivas entre si? Era uma das primeiras coisas que eu questionei, que eu começava a questionar. E não é só na política, né? As mulheres competem, elas se vestem para que outras vejam elas se vestindo, né? Se maquiam para que outras... O homem não tá nem aí, se ela tá bem vestida, tá maquiada, elas se vestem para outra mulher. Isso era uma das coisas que eu conversava com a minha psicóloga, que eu achava, assim, um absurdo. Porque o dia que eu coloquei um brinquinho, não era nada... Mas eu coloquei um brinquinho, eu me senti maravilhosa, e todas as mulheres têm brinco. Mas eu me senti feliz porque eu não tinha um brinco. E foi maravilhoso para mim, sabe? Eu acho que
também é um pouco da criação, né? Já nasceram mulheres, né? Tem o hormônio que desenvolve, aí muda a aparência, né? E a gente, até entendo, porque é como se eu tivesse nascido agora e é maravilhoso, né? Mas, enfim, só quis fazer esse parênteses. Deixa eu colocar Júlia, só para aproveitar teu parêntese, para a gente não fugir desse tema, isso é muito curioso, porque o nosso primeiro formato de competição feminina é entre mãe e filha, pela atenção do pai, pela atenção de alguém. Então, assim, já é a lógica que a gente nasce e que a gente é socializada. A gente não tem repertório para ser diferente disso, porque é o nosso campo de confortável. Assim, mas é verdade, mas até pensando na questão hormonal, como quando muda todo o corpo da mulher, ela já é outra coisa. Às vezes ela se sente mais bonita, às vezes ela se sente mais feia, não é? Tem todo um processo aí. Mas eu acho uma besteira. Eu, assim, de fora, né, sou mulher agora, mas vejo de fora, assim, que é uma besteira essa competição, gente. A gente precisa mais se unir, né? E eu acho que, assim, o grande barato mesmo, que eu tenho curtido muito, é a gente gostar da gente como a gente é, sabe? E eu, assim, consegui chegar numa fase que eu me gosto demais. Não me sinto mais do que ninguém, apenas me gosto. E isso é fantástico, fantástico. Bom, deixa eu falar colocar um outro questionamento aqui. Eu fico pensando em quem elege, quem vai eleger nós como candidatas. E sempre fico pensando assim, o povo sempre se baseia no senso comum. E ninguém quer se aprofundar muito filosoficamente e pensar. Natasha, como é que a gente chega nessas pessoas de uma maneira simples? Porque, por mais que você fale assim, a mulher conseguiu o seu direito de voto, parece que não é nada. Então, como a gente consegue chegar no senso comum das pessoas de uma maneira que a gente precisava, na verdade, entrar filosoficamente no assunto, só que não vai conseguir, porque essas pessoas não têm capacidade para isso. Não querem nem pensar. Júlia, é muito curioso isso que tu me colocas, né? Porque, assim, essa nossa percepção de que as pessoas não querem pensar, de que elas não vão acessar uma consciência política, né? Vocês estão no Sudeste, eu estou no Norte. A gente aqui sempre sofreu muito um preconceito do voto, né? Sempre foi assim, Norte e Nordeste não sabem votar, né? É porque a gente vota a partir das nossas necessidades, que são necessidades diferentes da que vocês têm. Isso se aplica na mesma lógica para eleitorado. As pessoas, tu talvez tenha um processo de escuta diferente do da Juliana, diferente do da Bruna, diferente do da Ermelinda. Cada uma de vocês vai alcançar um público diferente. É curioso isso, mas isso é verdade. Porque vocês têm uma forma de falar que vai agradar uns, não vai agradar outros, e vocês vão ter uma forma de escuta. O que significa a forma de escuta? Significa que vocês vão escutar e vão processar como um problema social algumas pessoas e outras não. E aí é isso que vai diferenciar a forma como vocês vão alcançar essas pessoas. Então, por exemplo, o Política para Mulheres ele é um projeto que ele fala sobre conscientização política feminista, não é nenhum tema fácil, nas escolas, nas comunidades. Em diversos outros locais, mas principalmente nesses dois. Como é que eu vou falar sobre feminismo dentro de uma comunidade que nunca vai parar, talvez, para ler sobre o que é o feminismo? Mas elas vivenciam tudo que eu leio. E eu que leio sou a pessoa que sou responsável e que tenho o dever de transformar todo esse conhecimento teórico numa informação acessível para elas. Então, parece que é muito difícil, e é porque é mesmo, como é que eu vou transformar o meu conhecimento e as leituras que eu tenho tido acesso, já que eu estou me colocando nessa posição
da pessoa que lê, tá? Se essa for uma situação. Eu tenho o dever de informar para essas pessoas que aquilo que elas estão vivendo é isso. O que não significa que elas não saibam o que elas estão vivendo, porque elas sabem muito bem, até mais do que a gente, às vezes, quando só está lendo, porque elas estão vivenciando. Então, por exemplo, tu imaginas a dificuldade, para mim, uma mulher branca, classe média, heterossexual, eu digo sempre até que se prova o contrário, porque, né, já dizia Freud que em um momento da vida nós seremos bi, não sei. Pode ser que em algum momento seja esse, não chegou ainda, mas vamos lá. E aí, eu com todos esses marcadores, né, de uma mulher cis e tal, chego numa penitenciária, num centro lá de reclusão de mulheres, para falar de violência contra mulheres. Aí você pensa, eu vou falar sobre violência para mulheres que historicamente foram violentadas e que estão ali por conta de alguma violência que fizeram contra outras pessoas. Como falar de violência com elas? E aí eu preciso ter um processo de escuta com elas. Eu preciso saber que o que elas têm para me oferecer é tão rico quanto o que meus livros têm para me oferecer. Então, essas pessoas, elas pensam sim. Elas são sim conscientes politicamente em algum grau, talvez diferente do nosso, mas elas também pensam e elas também votam com base nos seus interesses. Porque todos nós votamos com base nos nossos interesses. Sendo interesses individuais ou coletivos, estamos todos ali baseados numa lógica, nessa lógica de interesse. A gente precisa alcançar que interesses são esses. Como é que... Na verdade, é uma responsabilidade nossa interpretar o que é político para essa pessoa. Tu entendes? E esse diálogo agora, que vai acontecer nas redes sociais, ele é muito importante. Então, eu preciso pensar, por exemplo, eu preciso começar a lançar, por exemplo, nas redes. Todas vocês têm redes sociais? Uhum. Todas. Tá, isso é importante, tá, gente? Isso é muito importante. E aí vocês têm que começar a jogar mais enquetes lá para saber o público que está ali acompanhando vocês. O que eles pensam sobre isso? O que esse público pensa sobre feminismo? O que esse público pensa sobre mulher trans? O que esse público pensa sobre o assunto que está sendo abordado agora do racismo, né? Vocês precisam conhecer o público de vocês. E não só através das redes sociais. Vocês podem também lançar uma questão dessa numa lista de transmissão, para saber como é que ele retorna para vocês. É uma medição. Vocês nunca vão falar... Essa ideia de que a gente vai unificar, que estamos todas aqui em prol... Não estamos. Não tem unificação, né? Não tem. Cada um aqui está tentando conquistar o seu espaço dentro da política, e é importante que a gente pense que tem pessoas plurais e diversas nesse campo político e que elas vão, por exemplo, se a gente for pegar as pesquisas do Data Senado, as pessoas vão falar assim, você vota com base no quê? Num projeto sobre educação. Você vota com base no quê? Num projeto sobre saúde. Você vota com base no quê? Num projeto sobre lazer. É muito importante que vocês tenham um nicho de pauta, para que vocês possam ir se familiarizando e tendo uma intimidade com as pessoas que estão alinhadas com aquele nicho. E até para que vocês também se fortaleçam cada vez mais numa pauta. Né? Então, quando a Ermelinda chega assim, é uma pauta social da enfermagem. Então, só no campo da enfermagem, eu consigo pensar em N pautas que ela pode se apropriar nesse momento, não se apropriar de uma forma equivocada, mas se apropriar dentro de um local de fala que ela tem. E é isso que precisa ser estimulado. Né? Esse diálogo com as pessoas que estão dialogando com vocês. E sair um pouco da lógica de, eu preciso conquistar todo mundo. Não. Né? Porque senão isso causa um pouco de dificuldade no momento desse eleitorado qualificado que vocês precisam ter. E aí é uma responsabilidade também que vocês precisam jogar para o partido de vocês. Né? Quanto que o partido está abrindo espaço para que vocês deixem lá a narrativa de vocês?
Ele está só expondo vocês, ele está só se apropriando disso na questão das cotas, ou ele de fato abraça essa pauta de forma institucional? Porque a pauta de mulheres, ela é uma pauta diferenciada, sim. A gente tem algumas questões de desigualdade social e política que elas precisam virar, inclusive, uma pauta política. As pessoas não achavam nem que era uma pauta política, e surgiu um pouco por isso. Ele vai um pouco nesse caminho, né? Olha, isso daqui ele é uma pauta de mulheres, então vocês precisam forçar o parlamento para que ele vote um projeto de lei nesse sentido. Eu nem imaginava que isso era possível. Pois é, isso é possível. Então, vocês precisam ser as agentes dessa nova conscientização. E isso vocês podem fazer através das redes sociais de vocês. Começar a questionar mesmo esse público de vocês. O que é uma pauta política? O que a gente precisa? Quais são as necessidades que a gente tem aqui e que a gente, enquanto vereadora, pode propor? E que pode, inclusive, provocar o executivo para fazer, o executivo municipal. E que, inclusive, possa engrossar aqui para provocar o parlamento estadual, por mais que não seja eleição deles agora. Né? Então, tudo isso é uma visão que o partido precisa destinar recursos para que vocês tenham essa formação também. Destinar espaços nas redes sociais institucionais do partido para que vocês estejam inseridos lá. Porque a grande lacuna, tanto na literatura quanto na prática, é de que, ainda que os partidos preencham a cota de 30%, gente, que não é um teto, tá? É uma cota mínima. Que ainda que eles preencham esse teto, essa cota de 30%, as condições de competição eleitorais entre homens e mulheres são diversas, porque os espaços para os homens eles são muito mais articulados pelos dirigentes. Então, isso também é algo que vocês precisam dialogar e forçar e propor dos partidos fazerem e abraçarem junto com vocês, para que vocês não se sintam sozinhas. Meninas, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a Natasha. Mais alguém quer passar alguma pergunta na frente, alguma questão? Eu só vou falar para vocês que às 20 horas eu tenho uma outra live, então... Para antes. Só para... eu conseguir jantar. Natasha, eu vou recapitular umas questões. Você começou a usar uns termos que são novos aqui para a gente. Por exemplo, institucionalizar a perspectiva de gênero. E depois a gente começou a conversar, eu já comecei a entender o que significa isso. E aí a gente puxou o gancho. Você comentou, Carol, você comentou com a gente, eu trabalho muito com a Lei Maria da Penha, que ela foi um marco para nós mulheres. Eu compreendo, eu tenho essa mesma sensação. E com base nessa primeira etapa do que você comentou sobre a Lei Maria da Penha, você veio e comentou com a gente o seguinte, que nós precisamos ler, nos informar, ao propor uma política pública, ao propor uma lei, para saber quais os aspectos dessa lei, conhecer se essa pauta nos representa a nossa visão política. As duas questões curtas. Primeira coisa, a Lei Maria da Penha foi um marco. Você ainda com a sua atuação política acha que ela pode ser melhorada ou criada uma lei complementar porque ela ainda é falha? Ela pode ser evoluída de alguma forma, alguma lei ainda que você fala, isso não fizeram, é urgente. E o que você indica para que a gente comece a ler alguma leitura, livros para que a gente conheça os caminhos, para a gente propor políticas públicas, conhecer os viés de leis que a gente pode propor, porque você comentou, é bom a gente conhecer a história do que a gente está propondo, conhecer o espectro, o viés, conhecer a pauta, e você deu exemplo, para não fazer que nem a Janaína Pascoal, que mete os pés pelas mãos e propõe coisas absurdas. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer. Olha, já nem foi a minha fala, mas eu concordo. Essa é uma das perguntas, tá, Natasha? Depois eu quero te perguntar mais algumas coisinhas. Tá, então vamos lá.
A lei ela é um marco, e é muito importante que a gente compreenda que ela foi a primeira política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha ela não é só uma lei. Ela é a primeira política pública de enfrentamento da violência contra a mulher. Então, ela ter sido feita em 2006 mostra para a gente, escancara para a gente, que o Estado brasileiro ele foi super negligente no enfrentamento e no combate à violência contra a mulher. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente precisou de uma condenação no Tribunal Internacional para que a primeira política pública viesse. Eu acho ela uma lei super completa, e, na verdade, o que falta a ela é a institucionalização da perspectiva de gênero. O que é isso? Isso. Pois é. O que significa isso? Então eu venho em 2006, por exemplo. Eu fui formada, eu não tive aulas sobre a Lei Maria da Penha na universidade. Tá? Então, imagina que a minha geração de advogados e advogadas, ela não é uma geração que ela foi ensinada, formada a entender a violência contra a mulher. A violência contra a mulher a partir de uma perspectiva de gênero. O que é isso? A Lei Maria da Penha, ela traz para a gente 5 tipos de violência. Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial. Muita gente diz assim, que a Lei Maria da Penha, ela tipificou alguns crimes. Isso não existe. Né? O que a Lei Maria da Penha fez? Ela pegou uns crimes que tinham no Código Penal e ela inseriu uma perspectiva de gênero nisso. O que significa inserir a perspectiva de gênero nesses tipos penais? Significa que numa relação doméstica, numa relação, né, familiar ali, numa situação de violência doméstica, eu estou reconhecendo que existem algumas desigualdades que elas advêm com essa relação de poder entre homens e mulheres ali. Eu parecia que está cortando aqui, vocês entenderam? Tá, entendi. Então tá, aqui pareceu meio travado. Então, o que significa isso? Significa que a violência física, ela é uma violência física lá do Código Penal, tá? Quando eu trago ela para a violência contra a mulher, e eu digo que ela tem alguns caminhos ali, que eles são específicos daquela relação doméstica, eu estou inserindo uma perspectiva de gênero, eu estou reconhecendo que ali naquela relação existe uma relação de poder que ela é de gênero. Então, ela não é uma simples violência física. Ela é uma violência física porque eu tenho uma subalternização, eu tenho uma hierarquização de poder ali entre homens e mulheres. Tá? No ambiente doméstico. Né? Então, a perspectiva de gênero ela é isso. Ela é você levar para uma política pública o reconhecimento de que uma das partes está em uma situação de vulnerabilidade. O que tem acontecido muito ultimamente no campo, sobretudo, do transporte? Né? Como é que eu, como uma vereadora, posso aplicar uma perspectiva de gênero numa política que parece que não é nada? Aí vem os PLs que dizem lá que os ônibus, a partir das 22 horas, podem parar em alguma parada, não necessariamente numa parada, mas a pedido dos passageiros e das passageiras, idosas, mulheres e crianças. Né? Então, o que significa isso? Significa que eu estou reconhecendo que o espaço público ele é um espaço público perigoso para mulheres, logo, o quanto a minha política pública puder facilitar para que ela chegue em segurança na casa dela, através de uma simples normativa de que esse ônibus pode parar em outro lugar que não seja na parada, eu apliquei uma perspectiva de gênero ali. A perspectiva de gênero, ela nada mais é do que o reconhecimento de uma vulnerabilidade por conta dessas relações de poder. Tá? Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é uma das melhores, inclusive, do mundo. Né? Ela tem esse reconhecimento. O que dificulta é que o nosso sistema de justiça, e aí, desde a delegacia até a advocacia e até o judiciário, não tem perspectiva de gênero para atuar. Isso ainda é muito incipiente dentro do sistema de justiça. Então, a mulher chega ali para denunciar e eu digo assim, poxa, você vai estragar a vida desse homem. Poxa, mas que roupa você estava vestindo? Oh, mas você tem certeza? Você precisa dar uma chance para esse homem, né? Tudo isso
é uma ausência do reconhecimento da desigualdade social que essa mulher enfrenta. Então, eu preciso de protocolos cada vez mais rigorosos no sentido de evitar que essa mulher passe por um processo de revitimização, que isso seja um causador de outras violências para ela. A mulher, desde que ela procura a delegacia para denunciar uma violação de um direito seu, porque tem outra coisa também, a violência contra a mulher, ela foi reconhecida como violação de direitos humanos, sei lá, em 1991. Então, olha só, a gente não está falando de muito tempo aqui, né? A gente está falando de um problema social que ele passou a ser reconhecido pelo Estado brasileiro paulatinamente, a partir de muita demanda, de muito enfrentamento, e a gente não pode retroagir, porque senão a gente joga tudo isso a perder, né? E aí, eu anotei aqui... Tá, e aí leituras, né? Bom, a UFMG tem um núcleo de pesquisa de mulheres, que é um núcleo conduzido pela professora Marlise Matos, que é uma grande inspiração, é uma grande referência para mim, e ela tem diversos trabalhos lá, que inclusive são materiais que estão disponíveis em PDF, facilmente acessados na internet. Deixa eu tentar lembrar aqui o nome do livro, que eu esqueci agora. É esse livro aqui, eu ainda estou até aqui com ele. Esse é uma leitura inicial, básica. Nossa, legal, vou anotar. Ele é bem fininho, ele é bem prático, ele... Mostra de novo, Natasha. Dá para iniciar por ele, sabe? Não é só ele, mas assim, você consegue promover, por exemplo, nas reuniões de vocês, tem uma reunião semanal. Numa reunião semanal, vocês discutem o primeiro capítulo. Na outra reunião, vocês discutem o segundo capítulo. Tá? Então, assim, eu acho que esse é um bom livro para fazer esse início. Os outros, ela já começa a tratar de um conceito, inclusive, que é um conceito que ela tem trabalhado muito, que é o conceito do feminismo participativo, que já é mais essa conexão entre sociedade civil e parlamentares e candidatas, né? Eu gosto muito dessa conexão que ela faz. Você sabe o nome Isso desse? tudo através... O segundo? Eu até tenho ele aqui. São 2, tá? São 2 volumes. O primeiro é Quem são as mulheres das políticas para mulheres no Brasil? Peraí, vou anotar. E o segundo volume... desculpa, peraí. Quem são as mulheres? O livro é Quem são as mulheres das políticas para mulheres no Brasil, tá? E aí tem 2 volumes. O volume 1 é o Feminismo Estatal Participativo e o volume 2 é Expressões Feministas nas Conferências. Uhum. Ok, anotado. Então, as conferências municipais, estaduais, nacionais, elas são muito um movimento embrionário ali das políticas públicas. Então, é muito importante esse livro, porque ela vai falar para a gente, mas será que nesse momento da conferência, em que acontecem os primeiros pensamentos sobre o desenho da política pública, elas já são pensadas sobre uma ótica feminista? Elas já são pensadas sobre esse momento de autonomia, de emancipação? Então, eu acho que esses diálogos que ela faz são diálogos muito interessantes. Tá, meninas, eu tenho algumas perguntas. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Posso pedir para a Natália algumas coisas? Natasha, por favor. Natasha. Natasha, bom, a gente já desnudou a institucionalização da perspectiva de gênero, já pedi a sugestão de livro. Você falou para a gente ler e manter o nosso eleitorado, as pessoas que nos seguem bem alimentados com informações, uma corrente do bem, uma corrente de informação. E aí você comentou com a gente o seguinte, eu vou linkar 2 questões. Carol, estereótipo, primeiro, eu queria dar uma esmiuçadinha, porque você disse, Carol, a gente precisa reforçar os estereótipos de gênero. Eu anotei, eu não sei se eu anotei correndo, reforçar o discurso dos estereótipos de gênero. Eu não sei se eu anotei correto. Eu não entendi o que é isso.
Só que aí A gente não pode reforçar, não pode reforçar. E eu quero saber o que são esses estereótipos. E aí, Natasha, você comentou assim, ó. Por que a mulher tem que estar sempre colocando sensibilidade, um jeito fofo, florzinha? Certo. Mas aí eu te falo duas mulheres, as duas mais recentes que nós tivemos contato, né? Eu vou te falar da Dilma, que ela foi estereotipada como uma mulher dura, rígida, sem sensibilidade, e isso fez com que ela fosse mais ainda marginalizada no Brasil. Isso eu tô falando no Brasil. A gente tem do outro lado, outro exemplo que você citou, eu já tinha anotado antes, a Manuela Dávila. Manuela Dávila, ela foi... a gente sabe que no processo eleitoral de 2018, ela sofreu um boicote dentro da própria legenda que ela estava. Ocultaram ela nas campanhas eleitorais, por diversos motivos, entendeu? Porque ele, em vez de tentar construir essa imagem de mulher na política que leva o filho, eles fraquejaram nesse momento, talvez por conta de uma insegurança que já foi causada pela Dilma, pela imagem da Dilma, não souberam lidar com essa situação. Tiveram falando, não, peraí, a gente não sabe lidar, tá no meio de um processo eleitoral, o que a gente faz? Esconde a Manuela. Só que a gente tem isso no Brasil. A gente teve a Margaret Thatcher, que foi intitulada de a Dama de Ferro. Ela tinha uma imagem fria e firme na Inglaterra. A gente tem a Angela Merkel, que está na Alemanha, que ela é fria e firme. Entendeu? Cada uma na sua gestão, na sua linha política, mas não foram questionadas no momento que elas governaram como a Dilma foi aqui. Entendeu? Elas não sofreram as afrontas que a Dilma sofreu. E aí, eu queria que você nos ajudasse com essas informações que eu te dei de não reforçar os estereótipos de gênero. A gente viu que fofa como a Manuela não colou, firme como a Dilma não colou. Qual é a imagem que a gente constrói, então? Aí agora eu vou piorar. Aqui em São Paulo, a gente tem a Tabata Amaral, que, infelizmente, eu falo com todas as letras, ela ainda está no meu partido, entendeu? E para ser vendida para o eleitorado, ela era a pré-candidata fofa, que falava baixo, menina da periferia, que com muito esforço teve uma oportunidade profissional, né? E a gente, uma ala do partido, já tinha algumas informações e não fez campanha para ela. E aí depois ela se revelou uma menina do mercado, criada, projetada, e agora ela já... Vamos dar um exemplo vulgar, Natasha. Agora ela pinta a unha de vermelho, repicou o cabelo, usa decote, coloca batom vermelho. Então ela já revelou outra personalidade depois de eleita, e é visível. Ela era fofa, falava baixo. Que tudo bem, Tudo bem, mas eu tô te dando elementos, porque sim, nós estamos aqui com mulheres diversas, e a gente precisa ocupar o espaço, mas a gente está também num Brasil conservador. Então, e aí, como que a gente vai construir uma imagem diante desses elementos todos que eu te passei no Brasil, que é conservador, não adianta. Tá. Bom, primeiro, bora ter a noção assim, do que é o estereótipo, o que é o estereótipo de gênero, né? Então, a noção de estereótipo de gênero que a gente trabalha é aquela noção de que estereótipos são crenças inquestionáveis, imutáveis, né? Então, menina veste rosa, menino veste azul. Lugar de mulher não é na política, em casa, cuidando dos filhos, né? Mulher tem que ser mãe, o homem tem que ser o provedor. Todos esses papéis e essas crenças, que elas vão cada vez mais se fortalecendo, elas são muito reveladoras do local onde a gente vai ocupar a um longo prazo de vida, né? Então, e ela vai ser definidora desde o momento que você nasce para as tuas possibilidades de vida. Tem um texto que eu li uma vez que era sobre a sobrecarga de trabalho doméstico e o impacto e o dano disso no projeto de vida das mulheres. Então,
quanto que o teu trabalho doméstico, quanto que o teu trabalho do cuidado, ele impacta sobre o teu projeto de vida. Então, isso são estereótipos, né? Por que a gente está discutindo isso? Porque a gente não vive numa sociedade em que faz uma divisão sexual, uma divisão de trabalho igualitária entre homens e mulheres. Porque se presume que as mulheres quem precisam fazer esses papéis, desenvolver esses papéis de gênero. Logo, alguns estereótipos, né? E aí, Natasha, tu que está falando isso? Não, os dados da OIT dizem, as mulheres fazem semanalmente 21 horas de trabalho doméstico e os homens fazem de 8 a 10 horas. Então, assim, está provado aí, está comprovadíssimo em dados, não que a gente precisasse, né? A gente sabe da nossa realidade, existem exceções? Existem, a gente não pauta política pública nessas exceções, né? Então, é isso que é importante que a gente tenha uma noção. Tu falaste da Margaret Thatcher, né? Falou da Angela Merkel, e é muito, muito interessante. O livro Mulheres e Poder, que foi o que eu citei no começo, ele fala muito delas duas, fala também da Hillary Clinton, né? E de quão masculinas elas precisaram ser, quantos padrões masculinos. A ideia de padrão masculino também é um estereótipo de gênero, porque a gente está falando assim, se a mulher faz isso, ela é masculina. Se a mulher faz isso, ela é feminina. E isso é gênero, que é essa construção social do que é masculino e do que é feminino. Como se a gente não tivesse diversas características dessas enquanto mulheres. E exercer mais ou menos alguma dessas características, elas não vão nos tornar mais masculinas ou menos femininas. Elas só são habilidades que a gente vai desenvolver ao longo da vida. Então, essas coisas de mais feminina, menos feminina, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender para não reforçar, né? Então, eu sempre gostei de brincadeira de menino. O que isso significa? Quer dizer que tem um gênero a brincadeira, né? Então, a gente precisa ter cuidado de não reforçar algumas falas dessa que para a gente é normal e que a gente já falou várias vezes na vida, né? Por que é brincadeira de menino, a brincadeira de boa, né? Então, quando a gente está falando de estereótipo, a gente geralmente fala um pouco sobre as experiências pregressas, né? Que são experiências da infância, para a gente poder tentar virar a chave de alguns atalhos mentais que a gente tem e que reforçam essas crenças, né? Então, a Mary Beard, ela fala no livro dela bastante sobre a noção de poder, se a gente fechar os olhos, ela faz essa provocação, se a gente fechar os olhos e imaginar o que é o poder, em que forma ele vem? Ele ainda é uma referência masculina, né? Então, isso é utilizado também eleitoralmente. Eu lembro, na época, e o livro, O Golpe na Perspectiva de Gênero, fala muito sobre a posse da Dilma, né? Quem foi que roubou a cena na posse da Dilma? Foi a primeira presidenta mulher da história do Brasil. Quem foi que roubou a cena? Marcela Temer. Bela, recatada e do lar. Porque ela atende a todo padrão do lugar da mulher. Então, a gente tem ali um movimento, um momento histórico, um evento histórico, e ele é traduzido para a mídia, para a grande mídia, sob o olhar masculino. O olhar masculino que leva a ideia de onde que essa mulher vai estar. E aí? Ser mais masculina, ser menos feminina, qual é a métrica? Não tem. Quando a gente está sobre a métrica do olhar masculino, a gente nunca tem um lugar. Porque a gente sempre vai ser ou muito feminina e aí não é adequada para aquele lugar, ou é muito masculina e também não vai ser adequada para aquele lugar. Então, a lógica, é por isso que as pessoas acham que o feminismo é radical, mas, na verdade, o que é radical é o patriarcado, é o machismo. Porque a lógica é romper com essa métrica. Por que eu tenho que me submeter a essa métrica? Né? As provocações do curso, elas são nesse sentido, de romper mesmo com essas estruturas, porque elas vão te aprisionar. Eu lembro, em algum momento na campanha da Dilma, que precisaram recorrer a um estereótipo de gênero extremamente pesado para que ela fosse mais aceita pelo eleitorado, que é a ideia de Dilmãe. Quem resiste à ideia materna da mulher? Ninguém. E aí isso é um recurso eleitoral. Claramente um recurso eleitoral. Como a pauta da educação para Tabata, claramente foi um recurso eleitoral. Né? E diversas outras mulheres. E isso é até importante que a gente entenda.
qual é o recurso eleitoral que eu posso utilizar, né? Porque os homens fazem isso. Eu também não gosto de ficar aqui falando, toda vez que a gente fala, se eu falar para vocês de candidatura laranja, o que vocês imaginam? Ela só foi usada para cumprir a cota do partido. Mulheres. Uhum. Como se a gente nunca tivesse tido na história e não continuasse tendo candidatura laranja de homens. Gente, cheio. Uhum. Candidatura laranja é uma coisa que precede a utilização das cotas de mulheres, por exemplo. Só que aí a gente tem que demarcar, né? Que não é a mulher, porque mulher não vota em mulher, né? Porque nem as mulheres ainda que eram candidatas votavam. Mas onde é que estão indo atrás dessas candidatas? Né? Porque as mulheres sempre estiveram participando da política. Eu acho que eu contemplei, não sei. Não, tô adorando. Eu queria falar mais umas 3 horas aqui, tá super legal. Tô gostando muito. Eu acho que as meninas também estão todas gostando. Natasha, eu sei que você tem um tempo mais escasso, você vai participar de uma outra live. Eu conversei com você pelo WhatsApp e eu sei que você presta uma assessoria. Você pode falar só um pouquinho? Porque a gente tem amizade com meninas de outros diretórios de outras cidades e eu queria tentar engajar um grupo para fazer esse curso com você. Eu queria conhecer o que é esse curso. Bom, o curso do Política para Mulheres, ele é basicamente um curso prático de autopercepção, de escuta e prática, né? Eu costumo dizer, eu costumo começar o curso assim, perceber para transformar. Então, você só consegue transformar uma realidade, né, praticar uma ação transformadora a partir do momento que você se percebe dentro das estruturas. Então, o curso ele é ele é a partir de uma abordagem teórico-reflexiva para que a gente pense e também com ações, né, de como pensar políticas públicas para mulheres. Como me posicionar como uma mulher na política? Isso a partir de uma abordagem feminista, né, a partir das teorias e da metodologia feminista, porque eu compreendo que é o único capaz de romper com toda esses estereótipos e esse processo não emancipatório que vem acontecendo aí de governos conservadores. Então, o curso, ele funciona na física, né, que eu estava agora com 7 capitais confirmadas, e aí veio a pandemia, tive que cancelar, e estou fazendo aqui das tripas coração para tentar adaptar ele ao máximo no aproveitamento para o online. Porque esse contato, ele é muito importante, né? Então, o online, ele quebra um pouco, né, da metodologia mesmo que foi pensada para essa aproximação, para essa escuta qualificada, que esse é o grande diferencial do curso, né? O exercício da escuta qualificada, porque é assim que a gente vai perceber o nosso eleitorado, seja através das redes sociais, seja fora das redes, né? Então, o curso atualmente ele funciona em tempo de 4 horas, então eu não consigo mais ficar o dia inteiro, porque, enfim, não é produtivo para ninguém, né? E a gente monta ali uma equipe de 10 a 20 mulheres, geralmente porque não é físico, porque é online. O interessante é que essas pessoas já tenham algum contato entre si, né, para fazer isso. E nele eu passo quase tudo aqui que eu contemplei, mas de uma forma muito mais prática, muito mais direcionada, mostrando imagem, discutindo conceito, né, muito mais aplicado. Não estou passando só como eu passei por aqui nas conversas. Ele é mesmo uma aplicação. O que é o feminismo? O que é a política para a mulher? O que é a perspectiva de gênero? Onde é que eu estou enxergando ela nessa pauta? Como é que eu posso pensar nela através desse meu local que eu ocupo? Como dialogar com as pessoas que são contrárias ao partido que eu me candidatei? Porque para a mulher ainda tem isso, né? Nem sempre você se candidata pelo partido ou pelo espectro político, ideológico que você concorda, porque a gente ainda tem isso, ainda tem essa dificuldade, né? Então, às vezes,
você não concorda, mas é uma legenda que te aceitou, que te recebeu, então você quer começar a construir ali a sua agência política nela. Então, como é que eu dialogo, mesmo estando nesse tempo de polarização política partidária, como é que eu dialogo com o outro? Como é que eu abro esses campos de diálogo? Que postura que eu preciso ter diante dessas questões? Então, é mais ou menos nesse sentido o curso. Natasha, a gente está em Piracicaba, interior de São Paulo, a gente consegue participar de algum curso que já esteja com a turma incompleta? É um grupo nosso, se a gente não conseguir... Quantas vocês são? Aqui nós somos em 6 meninas, 6, 7 meninas. Pode ser que eu consiga meninas de outras cidades também. Eu vou fazer... Vou anotar aqui. Eu tenho um e-mail que você me passou, nós vamos conversar entre nós, eu passo um e-mail para você pedindo informações mais precisas, e eu acho que tem outras meninas também que estão na chapa partidária nossa, que vão querer participar de outras cidades também. Eu vou finalizar, eu não sei se algumas de vocês querem fazer alguma ponderação. Meninas, alguém quer ponderar alguma coisa com a Natasha? Posso falar, Carol? Bora, Ju! Quero agradecer mais uma vez. Natasha, foi uma super aula, adorei. E a gente quer participar, sim, mais coisas, eu quero. Eu também quero, Natasha, gostei muito. Ai, gente, estou muito feliz, que bom. Natasha, você abriu uma porta pra gente, acendeu uma luz. Eu sei que você tem um envolvimento em rede nacional com outras mulheres militantes também, ativistas. No WhatsApp, quando você tiver um tempinho, eu vou pedir para você me indicar alguém para trazer aqui pra gente, de algum tema que, vamos entender que como professora, você foi a primeira. Você entendeu o time, a temperatura da nossa equipe, e eu vou pedir para você sugerir alguém para mim, para a gente trazer para as meninas, e eu vou, gradualmente, eu vou envolvendo meninas de outras cidades também. Eu acho que é bacana a gente ampliar esse debate. É, bacana. Eu vou pensar. Uhum. Tem alguma temática, assim, específica ou assim, né? Claro que nesse sentido de mulheres na política, né? Uhum. Então, Natasha, eu estou acompanhando o seu trabalho no Instagram e tenho visto que você está fazendo várias lives de temas interessantes. Eu posso também perguntar, dar um bate-bola com você no WhatsApp e você vai me respondendo. Assim, a gente não precisa pensar nesse momento. Porque eu vi que você está participando de bastante live, então todas interessantes, elas ficam gravadas no Instagram, né? Pois é porque assim, eu tenho o Política, ele tem vários campos de atuação e também tem a Comissão da Mulher Advogada. Então, eu tenho participado em vários perfis. Uhum. Então, ele não fica muito salvo no meu, né? Ele fica no das pessoas que me recebem. Uhum. Eu vou tentar fazer uma agenda e deixar nos destaques para salvar lá todos os IGTVs dos que eu participei. Ah, eu acho super legal. Vou até me deixa essa ideia, assim, porque eu não tinha feito ainda, na verdade eu não tive tempo de fazer isso. Para você fazer o seu canal e ter o seu acervo, para que a gente encontre tudo de uma vez só, né? Eu acho que é isso, Natasha, só tem que agradecer. A gente, ainda bem que essa live ela fica salva nos nossos canais, para que a gente possa ver, pausar, anotar, tirar as dúvidas. Eu agradeço. Se eventualmente no futuro a gente tiver uma nova demanda e você tiver disponibilidade, eu vou gostar muito de você estar aqui com a gente de novo. Ah, com certeza. Muito obrigada de novo. Boa noite, foi muito enriquecedor, Natasha. Obrigada. Boa noite, boa Natasha. Sorte. Obrigada. Um beijo, Natasha. Beijo, gente. Tchau. Tchau.